isso como tem sido feito no último período. Legal. Podemos ir para a próxima? Não, não dá, porque o governo só anunciou o Plano Safra, ele não pagou, ele não entregou. Ele vai pagar. Não, não vai. Não há dinheiro. Isso já foi dito pelo próprio Ministério da Fazenda. Tanto é que o agro ele pegou o financiamento através dos FIAGROS e FIDICs feitos. Leia a afirmativa do Gustavo para o Thiago sobre o arcabouço fiscal. Sim. O arcabouço fiscal é uma medida que condena o serviço público, ameaça a soberania brasileira e beneficia grandes setores do capital brasileiro. Então agora o Gustavo tem 2 minutos para argumentar o porquê ele trouxe essa afirmativa e depois 5 minutos para o Thiago fazer a sua resposta. Perfeito. Eu trouxe essa afirmativa porque se consolidou no último período um discurso na esquerda, de uma maneira geral, de que o governo Lula está de mãos atadas com relação ao Congresso e não tem correlação de forças e nem conjuntura política para poder atuar. Mas muito desse impedimento vem justamente da medida que o governo federal aprovou em agosto de 2023, que foi o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é uma legislação, é uma lei que serve para poder regular a maneira de como os gastos públicos vão acontecer, né? Ela veio para substituir a PEC criada pelo Michel Temer em 2016, a PEC do teto de gastos. E o arcabouço fiscal, ele acaba atrelando o crescimento das despesas do Estado, ou seja, o crescimento do investimento público, à capacidade do Estado em acumular superávites, né? Ou seja, de acumular balanços positivos. Só que o que acontece é que o arcabouço fiscal está sendo acompanhado de uma política de crescimento da taxa de juros, que não começa com o Gabriel Galípolo, o atual presidente do BC, que começou com o Roberto Campos Neto, mas que o Gabriel Galípolo deu continuidade. E aí, nesse processo de crescimento da taxa Selic e de aperto do orçamento, cada vez mais o Estado brasileiro aumenta o seu compromisso com o pagamento da dívida pública, né? Então, quanto mais essa taxa Selic sobe, mais o Estado brasileiro fica devendo para os credores e para os compradores de título da dívida. E aí você vai dedicando mais e mais dinheiro para esses setores, sem que não se tenha nenhuma grande contrapartida. Então, de vez em quando você fala de uma taxação daqui, de uma taxação dali, mas que são pouco funcionais para resolver o problema. E você acaba condenando todo o serviço público, porque o serviço público não vai mais ter acesso ao orçamento, já que ele está todo disposto para o pagamento do serviço da dívida, ameaçando inclusive os pisos constitucionais de saúde e educação que existem desde 1988. Tiagão, 5 minutos aí para você responder. Não, menos. Eu concordo. O arcabouço fiscal é um desastre. Eu nem chamo de arcabouço, alguns chamam de âncora fiscal. Ele de fato é uma âncora, porque ele faz o Brasil parar. Mas ele faz o Brasil parar não por conta da Selic. A Selic não é algo que se decide autonomamente. Vamos lá, o Conselho do Copom tem todos os inimigos da Spectre contra 007, vamos fazer uma taxa Selic alta. De jeito nenhum. O Banco Central ele cuida da saúde da moeda, e a saúde da moeda ela analisa diversos pontos, faz diversos tópicos e faz diversas recomendações e advertências a quem administra o Brasil, que é o caso do governo federal, que é incapaz de fazer um corte de gastos satisfatórios, é incapaz de fazer um corte de gastos satisfatórios. Nós vemos aí uma aplicação totalmente irregular, orçamentária do governo, então, e não há corte de gastos. A gente vê gastos com coisas totalmente frívolas, fúteis, com questões que não impactam em nada na vida do trabalhador, na vida daquele que não tem água e esgoto, na vida daquele que não tem policiamento, na vida daquele que não tem educação, na vida daquele que não tem saúde. São gastos praticamente régios aos quais o governo ele se nega a fazer os cortes, não é? A Selic ela mostra, ela serve como um anteparo e como um aviso para que se tomem medidas mais responsáveis com o dinheiro público, que o dinheiro público, o investimento público, o gasto público é um dinheiro que vem do próprio público. O dinheiro ele vem do pagador de impostos e não só daquele que tem a folha, a carteira de trabalho assinada, não só do empresário.
paga imposto também aquele que está no serviço informal, que é a grande maioria do povo brasileiro. O mercado informal brasileiro é que sustenta o fato de que um país nunca fecha, o fato de que um país nunca vai à falência. Hoje em dia, quem vende um milho verde na praia, quem vende bugigango, até mesmo quem vende pirataria na rua, ele aceita um cartão de crédito, então ele paga uma taxa sobre aquilo. Ele aceita alguma forma de pagamento em que ele é fiscalizado. Ele faz compra e venda. Se ele não vende com cartão de crédito, ele compra com cartão de crédito, ou ele faz um TED, ou ele faz um DOC, ou ele faz um PIX e a partir de certa quantia ele passa a ter que declarar. Hoje a grande parte do contribuinte brasileiro, e o Milor Fernandes tem uma frase ótima, né? Me tomam tudo à força e ainda tem a coragem de me chamar de contribuinte. Né? O setor informal no Brasil, ele é um dos grandes responsáveis pela sobrevivência do Brasil. Né? Tanto quanto o agro sustenta o Brasil, o setor informal, que é o povo pobre brasileiro que trabalha sem uma carteira assinada e sem uma regularidade em juntas comerciais, ele é responsável exatamente por isso. E os juros sobem quando a economia está um fiasco. A última queda de juros abrupta foi no governo Dilma Rousseff por caneta, e ele subiu porque subiu muito antes de Bolsonaro, ainda no governo Dilma Rousseff, que foi um dos motivos pelos quais se levou ao processo expulsório dela da presidência da República. Mas o fato é que o arcabouço fiscal ele foi mal desenhado, ele é um arcabouço fiscal que não tem compromisso com corte de gasto para fins de investimento, mas ele tem um compromisso com a arrecadação tributária, não para fins também de compartilhar o que se arrecada com quem precisa, mas para fins de se manter um esquema de Palácio de Versailles, onde nós temos um Luís XVI, já octogenário, e uma Maria Antonieta. E eu paro por aqui para falar dela porque eu fico tentado a falar mal desta mulher. Vamos lá, então, perfeito. Agora a réplica do Gustavo. Perfeito. Eu queria, na verdade, fazer duas perguntas. Por favor. A primeira... A réplica... agora pode ir, agora começou. A primeira, aonde que a gente poderia fazer esses cortes de gastos para poder gerar o superávit, né? Então, a gente trazer aqui realmente essa questão. E a segunda pergunta seria como a gente conseguiria arrecadar mais para poder fazer essa geração de recursos e assim garantir o compartilhamento dessa receita em outros setores. De trás para frente, o Brasil ele quebra recordes de arrecadação todos os anos desde 2023. Certo. Todo ano nós temos um recorde arrecadatório. Mas aonde a gente poderia sempre arrecada mais. No Brasil a gente sempre arrecada mais desde 2023. Certo, mas... O próprio IBGE, a própria Receita Federal publica isso. Todo ano a gente arrecada mais. Sim. Agora, corte de gasto, eu sou da roça, né? Eu sou pé vermelho. A gente falava aqui de grão em grão a galinha enche o papo. Então a gente pode cortar em muitas coisas. Por exemplo, nos Correios. Nós temos no Correio uma situação em que funcionários não recebem um salário, nós temos alguns fazendo negociação para corte de salário e o plano de saúde dos funcionários não está atendendo mais aos médicos e hospitais porque o Correio não tem repassado os custos ao plano de saúde, mas ao mesmo tempo nós temos um aumento salarial da diretoria, compra de carros novos e contratação de motoristas para os diretores. Quanto que isso dá? Eu não sei os números. Eu falo isso do Correio, mas isso se replica em todas as estatais brasileiras. Isso se replica como padrão a muitos dos ministérios brasileiros. Isso se replica, por exemplo, no fato de a FAB, a Força Aérea Brasileira, e um voo de FAB, a gente sabe, a depender do número de pessoas, ele gera um prejuízo de cada voo de mais de R$100 mil. E o presidente do STF, por exemplo, Luiz Roberto Barroso, final de semana sim, final de semana não, ele vai sozinho para Miami com o avião da FAB. Então a gente transformou a FAB em 99 táxi aéreo. A gente pega empresas que são deficitárias e cria condições que não existem, não são
possíveis de existir. Nós temos a questão das emendas parlamentares, porque o parlamento atrapalha demais também, porque no Brasil dinheiro pouco e meu pirão primeiro, né? Então, se a gente soma de grão em grão, a gente vê que a galinha já estourou, igual o peru, para fazer foie gras. Mas Eu vou dar o tempo da tréplica pro Gustavo. Fica à vontade, fica à Thiago, vontade. porque senão a gente não vai conseguir. Eu acho que é importante... Da réplica, mas Não, fica à vontade. Eu acho que é importante a gente trazer alguns números para a mesa para a gente poder entender aonde que está a discrepância desse discurso, né? Porque o que acontece é que eu concordo que existam muitos privilégios que pegam em alguns setores, por exemplo, do Tribunal Federal. Eu acho que ninguém tem dúvidas com relação a isso. Mas esses gastos não representam nenhuma cosquinha naquilo que seria necessário para poder gerar essa arrecadação. Por exemplo, o Brasil gastou nos últimos 12 meses R$1 trilhão com o pagamento dos juros da dívida pública. R$1 trilhão. O Brasil recentemente aprovou um plano safra de 516 bilhões de reais aprovados esse ano, do qual mais de 440 foi destinado para grandes produtores do agronegócio. Agora tem um problema. Esses grandes produtores... O governo aprovou, mas não pagou. Vamos só deixar o Gustavo terminar. Mas o governo aprovou, mas não pagou. Esses Vamos grandes... só deixar o Gustavo terminar. Inclusive, esse plano safra, que foi uma grande vitória do ministro Fernando Haddad, né, porque ele disse numa entrevista num veículo de mídia recentemente que ele traria um plano safras mais robustos e maiores da história, né? E também o Brasil oferece, na verdade, 800 bilhões de reais em isenções fiscais para grandes corporações. O agronegócio, os grandes proprietários, então a gente está falando do grande capital do agronegócio, né? Aqueles que representam 1% das propriedades e que detêm mais de 50% do faturamento geral do setor. É uma concentração de renda, uma concentração de riqueza absurda. Não pagam taxação sobre produtos exportados. Lei Candir de 1995. Nenhum produto in natura que sai das terras brasileiras paga ICMS. Isso já deixou de arrecadar bilhões e bilhões e bilhões de reais que poderiam ter sido investidos nesses setores, nesses serviços. Ao mesmo tempo que também não se paga o imposto territorial rural. É ridículo, é patético quando se paga. E a gente tem também um outro problema, que é o fato de que o avanço dos setores econômicos, a gente vai até trazer isso num tópico mais tarde, mas só para poder introduzir brevemente, os setores econômicos ligados ao agronegócio concentram renda, não auxiliam no PIB brasileiro, porque esse PIB, essa representação de 25% é de um cálculo chamado PIB agro, que quem fez foi um matemático ligado ao agro. E, além disso, tem mostrado qual que é o seu poder de devastação, de destruição das comunidades originárias, de destruição que a gente viu em Mariana e Brumadinho, que a gente viu com as chuvas no Rio Grande do Sul, que a gente viu com os incêndios no ano passado e que fazem parte aí desse circuito. Então, esse setor poderia ser onerado, ao invés de, por exemplo, taxar consumo, né? Os comunistas entendem, nós somos contra a taxação de todo o imposto sobre consumo, porque se taxar rendimentos e capitais, a gente teria de onde tirar dinheiro, e não cortar do BPC e não cortar dos Correios, como tem sido feito no último período. Legal. Podemos ir para a próxima? Não, não dá, porque o governo só anunciou o Plano Safra, ele não pagou, ele não entregou. Ele vai pagar. Não, não vai. Não há dinheiro. Isso já foi dito pelo próprio Ministério da Fazenda. Tanto é que o agro ele pegou o financiamento através dos FIAGROS e FIDICs feitos por bancos privados. O número de FIAGROS no Brasil ele aumentou 400% em razão do anúncio de que não haverá dinheiro para o pagamento do Plano Safra anunciado. E quanto à dívida externa, é impossível que o governo tenha gasto 13 trilhões. Não, 1 trilhão com o pagamento dos juros da dívida pública nos últimos 12 meses. Segundo o Banco Central, o pagamento dos juros da dívida pública nos últimos 12 meses de 2024 foi de 249 bilhões de reais. E quem aumentou a dívida pública foi este próprio governo. Sim. Agora, quanto ao Plano Safra, ele prometeu e não entregou um só centavo sequer aos grandes produtores agrícolas. A única parcela de Plano Safra que foi entregue foi
para o Ministério da Agricultura Familiar ligado ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Que inclusive ganhou 69 bilhões de reais contra 440 bilhões que vão ser destinados ao grande setor. Eu não sei de onde você tira Pronamp, esses dados, esses dados estão na Agência Brasil. Podem procurar na Agência Brasil. Tudo isso está disponível lá. Qual é o valor? Agência Brasil. Não, me que engano, valor você falou? acho que é 516 bilhões de reais no plano safra total. Não, esse dinheiro não foi entregue. Já foi dito pelo Ministério da Fazenda que não vai haver. Foi anunciado, há uma mas não foi semana. gasto. Sim. Então, isso aí está no site da Agência Brasil. 516 bilhões era o planejado. 440, 450 bilhões destinados ao grande capital do agro. A Agência Brasil E o também 70 noticiou que eu tive que pagar 300 mil reais por desinformação ao governo, quando na verdade eu ganhei o processo. Mas aí eu só trouxe essa... Bom, mas essa fonte pode ser observada em outros sites também. Isso é público na Folha de São Paulo, no Valor Econômico, enfim. Você pode procurar em várias Vamos para a fontes. próxima aqui para a gente poder... O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.